A paz do Senhor, quero estar deixando uma palavra aqui que está escrito no livro de Neemias, capítulo 3, e versículo 31, que diz assim: Depois dele reparou Malquias, filho de um dos orives, até a casa dos netinias, mercadores, defronte da porta de Mificade, até a casa do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os orives e os mercadores. Amém? Uma palavra gloriosa que tem descido meu coração. Até ministrei essa palavra na igreja. Palavra assim riquíssima, assim de muita valia mesmo. Amei essa palavra assim que o Senhor desceu ao meu coração, né? Devido a tantas palavras que nós meditamos, palavra que nós estamos sempre aí, né? Lendo, e foi muito maravilhoso. Essa palavra assim me trouxe um esclarecimento muito grande. Quando nós lemos o livro de Neemias, nós vemos, né? Que Neemias foi um servo do Senhor zeloso, ele foi um homem que ele verdadeiramente ele servia e temia a Deus, e ele era o copeiro do rei, ele exercia um cargo dentro do palácio, e Neemias soube que as portas de Jerusalém estavam destruídas, queimadas a fogo. Neemias se pôs a orar, a buscar a Deus de todo o coração. E ele se apresentou, né, diante do rei, e o rei perguntou para ele que por que ele estava triste, né, o seu semblante, né? E Neemias abriu o coração para o rei, falou tudo o que ele estava passando, e o rei assim o abençoou ele, aonde ele teve liberação do rei, pediu carta para o rei para ir até Jerusalém, comprou madeira, né? O rei ajudou ele muito, muito, muito. E eu quero te dizer dentro dessa palavra já de início, como é maravilhoso nós termos contato com o rei, como é maravilhoso nós meditarmos na palavra do rei, viver com o rei Jesus Cristo. Isso é valioso, é maravilhoso, né? E Neemias teve esta graça e oportunidade de estar ali, né, ajudando o povo dele, né? Jerusalém estava sitiada, estava assolada, e Neemias, Deus levanta Neemias, homem de oração, homem quebrantado, homem que vivia uma vida verdadeiramente com Deus Altíssimo. E Neemias foi até Jerusalém, né? Isso já no capítulo 3. Nós resumimos um pouco aqui, né, no capítulo 1, capítulo 2 e no versículo 3, onde nós lemos nessa noite, né, sobre a porta de Mificade, onde foi reparada. Quando nós lemos o capítulo 3 de Neemias, nós vemos ali grupos diferentes selecionados cuidando de cada porta. E quando fui meditar nesta palavra, eu vi que dentro da cidade de Jerusalém existia 12 portas que precisavam ser reparadas, né? Mas a porta central aonde nós focamos, né, na palavra e na pregação foi a porta de Mificade, que foi a porta central, a porta onde fica os vigias, aonde fica os sentinela, aonde fica os guarda, cuidando da cidade de Jerusalém. Sabemos que Jerusalém, naquela época, era cercada de muro, e dentro dos muros havia várias repartições aonde o povo de Deus ali viviam, né, naquele reino ali. E é maravilhoso quando nós meditamos nesta palavra, que nós vemos que quando nós vemos a fundo nesta palavra, nós vemos que sobre as 12 portas, né? Os 12 discípulos, as 12 tribos. Então, assim, dentro de um contexto bíblico, esta palavra é muito ampla, ela é uma palavra muito
né? Dá para você entrar em várias partes, mas eu quero ficar aqui só na porta de Mificade. A porta de Mificade me chamou muito a atenção, uma porta que fala sobre aquele que vigia, né? O guarda. O guarda era o sentinela que ficava ali no muro, vendo se os inimigos se aproximavam. E, né, a gente acaba tipificando também as nossas vidas. Nós, como servos de Deus, precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar alerta e atento, como diz a palavra do Senhor. Eu trouxe por base no texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz bem assim: guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Esta palavra é muito maravilhosa, aonde o tema que eu trago é Mificade é a mesma coisa que dizer sobre o guarda e sobre o vigia. Então nós precisamos guardar e vigiar. Guardar e vigiar, isso quer dizer Mificade. Nós precisamos viver o Mificade de Deus. O Mificade de Deus precisa estar nas nossas vidas todos os dias. O Senhor Jesus, ele foi muito claro quando ele diz que nós precisamos vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se nós não vigiarmos, nós acaba caindo em tentação, né? Como Sansão, né? Em um certo período também Davi, né? Ele teve uma falha, assim como todos nós temos, mas é necessário nós vivermos o Mificade de todos os dias na presença do Senhor. E essa palavra assim me chamou muito a atenção, né, sobre os grupos que trabalharam unânime, né, ali na presença do Senhor, assim, de uma maneira muito gloriosa. E quando nós vemos que Neemias vai com todo, né, com toda a sua comitiva ali para estar cumprindo o propósito de Deus, né, arrumando os muros ali, né, organizando todas as coisas, teve assim os grupos separados que fizeram as obras, né? Mas nós vemos dentro desse contexto bíblico também, a gente vê ali Sambalat e Tobias, os inimigos do povo de Deus, né? Aonde eles não queriam que as portas fossem reparadas, eles não queriam que as portas fossem arrumadas, e começou a desfazer, e começou, sabe, quando você está enfrentando aquela situação que alguém olha para você, quem é ele, quem é ela, né, se ele pode fazer isso, qual é a autoridade, né? Certa feita eu até ouvi isso uma vez, com que autoridade você faz isso? Onde nós participávamos de evangelismo de madrugada, e eu falei, o Senhor Jesus nos enviou para cumprir o ID dele, né? Então isso é maravilhoso, isso assim fortaleceu cada vez mais a minha fé em estar anunciando, levando o ID do Senhor, não temendo, mas temendo o Deus vivo, temendo o Deus dos céus, o Deus que guarda os concertos de geração em geração. E isso é maravilhoso, igreja, nós que servimos a Cristo, todos aqueles que têm no desejo de viver o verdadeiro, genuíno evangelho de Cristo, nós temos que guardar aleluia, guardar o Mificade de Deus. Eu quase errei uma letra. Então, assim, Mificade, guardar e vigiar. É guardar, vigiar. No caso, ele é guarda e vigia. Então, nós emendamos as duas frases dizendo vigiai e guardai, né? Então, guardar o quê? Guarda a porta da tua boca, guarda os teus olhos. E quando nós vemos nos contexto bíblico, dentro da Bíblia, nós vemos muito texto, né? Que o salmista Davi mesmo, ele falou, né? Salmos 90, no número 12, que diz assim, né? Que o Senhor... Vamos conferir aqui na Bíblia que fica uma frase mais completa, onde nós não engolimos vírgulas, né? E é maravilhoso nós verificarmos na palavra do Senhor cuidadosamente. No 12, diz assim, Salmos 90, no verso 12. Eu amo essa palavra, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Como é maravilhoso! Ensina
aleluia, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Glória a Jesus, né? Ainda no Salmo 141 e no 3, 141 e 3, é a palavra do Senhor para os nossos corações, para nossa meditação, para alimento da nossa alma. Precisamos estar se alimentando todos os dias, viu? Põe, Senhor, um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha só, está pedindo para que o Senhor coloque um vigia, guardar e vigiar, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então temos que estar vigilante, temos que estar atento, temos que estar buscando a palavra do Senhor Jesus, né? Em todo tempo, nós vemos que Neemias, ele era um homem que ele orava e que ele estava atento, que ele estava vigilante na presença do Senhor. Glória a Jesus, né, por esta palavra. Quando recebemos de Deus um chamado, ele nos delega missões grandes, missões extraordinárias. Então precisamos cuidar, precisamos viver esta palavra, viver o chamado de Deus, viver a vontade do Senhor, nosso Deus, né? Que nós venhamos viver esse chamado todos os dias, né? Com propósito, com sabedoria, com diligência, né? Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, que nós viemos estar, aleluia, preparados para receber, que os nossos corações estejam guardados em Deus, preparado. Lembra da parábola onde o Senhor deu 1 talento para um, 2 talentos para outro e 5 talentos para outro. Está no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14 e 13. O que ganhou 1, ele enterrou. O que ganhou 2, ele multiplicou. Ficou com 4. O que ganhou 5, ele também triplicou, né? Dobrou, né? No caso, ele fez mais 5. E o que acontece? Esses que multiplicaram, eles foram servos bons e fiel. Mas o que enterrou na terra ele não queria usar o pouco que tinha. Quando você olha um pouquinho ali mais, as mensagens que eu tenho ali, eu deixo uma palavra bem curta ali, né? Usa o que você tem. O pouco que você tem pode ser o muito do que alguém precisa, né? Pode ser o muito de alguém que não tem nada. Então, multiplica, né? Então vá e faça aquilo que Deus já tem te designado, a missão, aquilo que Ele já tem otorgado no teu coração, vá e faça. Cumpra o ID do Senhor, mas esteja vigilante. Vigilante por quê? Porque não adianta nós ganharmos o mundo inteiro, né, e perder a nossa alma. Não adianta eu abraçar uma grande obra e eu não ter, né, não estar qualificada, não estar atento na torre de vigia, não entendendo os riscos e os perigos e ir fazer. Então tem todo esse detalhe também que nós temos que estar vigilante, né? Aleluia! Quando recebemos uma dádiva de Deus, né? Que no caso o Senhor tem nos dado, né? Dádivas, talentos maravilhosos, temos que executar com excelência, minuciosamente, com todo cuidado, né? Aleluia, glória a Jesus. Temos que ter equilíbrio, temos que ter juízo quando nós formos executar. Salmos, o 90 que eu falei, né? Que o salmista Davi, ele tinha um cuidado. Ele dizia, guarda, Senhor. Ele falava, Senhor, me dá coração sábio. Me dá, Senhor, entendimento. Você está entendendo? Coisa gloriosa. Então aqui os Salmos, ele pede para o Senhor guardar. E nós entendemos também que nós, como igreja de Cristo, nós temos uma missão no corpo de Cristo. Então vamos viver este propósito, vamos viver este plano que Deus tem para nós. Abrace ele com todo cuidado, com todo amor.
sabe? E faça o ide do Senhor, assim como Neemias, ele foi e ele edificou, viu? E voltando lá para estar finalizando, ali quando Neemias ele foi edificar as 12 portas, existia 12 portas ali, a porta da ovelha, a porta dos cavalos, porta do peixe, porta do gado, muitas portas, entende? E cada porta tem sim seu significado, mas nós vamos ficar hoje com a porta de Mificade, que eu centrei muito essa palavra sobre vigia, vigia. O vigia que estava, o atalaia que estava cuidando, né? O vigia, o atalaia que estava cuidando ali do portão central, que é o portão onde nós lemos no livro de Neemias 12, né? 31, né? Neemias 3 e Neemias 3 e 31, que estava ali no portão, né? De Mificade. Então, aonde a gente colocou o tema central, guarda. E quem guarda, ele tem que estar vigilante. E os guarda que estava na torre, no portão central, ali da cidade de Jerusalém, ele estava guardando, ele estava atento, ele estava vigilante. Ser tu também vigilante, ser eu vigilante em nome do Senhor Jesus, porque esta palavra ela é viva e eficaz, ela corta para lá e corta para cá, ela nos dá, né, o sabor na nossa vida, essa palavra que nós pregamos o que vivemos e vivemos o que pregamos. Precisamos, porque nós temos um compromisso com o Rei e Ele virá buscar a igreja dele que tem compromisso com Ele na terra. Né? A gente não tem que viver aqui na terra assim, ai, eu não vou fazer isso porque o que os outros vão pensar de mim? Ai, eu não posso, eu tenho que andar assim, andar segundo a moda, o que está pedindo, fazer tudo o que estão me pedindo, não. Aquele que não negar a si mesmo, aquele que não negar a si mesmo, o que é que Jesus diz? Não é digno dele. Então, se nós queremos viver verdadeiramente o evangelho genuíno de Cristo, vamos arrumar as portas que estão queimadas, assoladas. Qual é a porta que está assolada na tua vida? É da vigilância, é do comportamento, né, como cristão, é uma vida relaxada, onde compra e não paga. Ah, mas fulano de tal já me perdoou. Ah, mas é que eu não posso, sabe? É tantas coisas assim, mas a gente tem que ter cautela, porque tudo que o homem planta, ele vai colher, quer bom ou quer ruim, né? Tudo que ele planta, ele colhe. Então, qual semente nós estamos plantando? Neemias plantou boa semente. Aleluia. Neemias foi um homem quebrantado, um homem de oração, um homem que era sensível à voz de Deus e à necessidade do povo. Ele não estava nem aí se o povo estava, né, desorganizado, mas ele queria começar pelas portas, ele queria edificar, edificando. Ele não se importou com Sanbalat e Tobias, ele simplesmente foi e executou a obra do Senhor. E muitos que vendo Neemias edificando aquela obra, quantos se reergueram, quantos foi edificado, a cidade que estava com as portas queimadas, as coisas começou a voltar tudo para o lugar e a glória foi maravilhosa. Então vamos ficar com essa palavra nessa noite, Mificade, guarda, Apocalipse 3 e 11, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Amém? Que Deus te abençoe. Aqui a sua irmã em Cristo, Thelma Betedini, tá? E que você possa estar sempre aí curtindo, compartilhando, anunciando o ID do Senhor juntamente com a Igreja de Cristo. Que Deus os abençoe poderosamente a sua vida. Amém.